Logo nas primeiras páginas do livro 1984, desconforto é a melhor sensação que descreve o que podemos sentir ao ler e imaginar como seria o lugar. 1984 é um livro distópico, então cumpre a própria promessa quando causa desconforto. Distopia é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou até privação. Em outras palavras, o livro é diferenciado quando logo no começo consegue passar essa mensagem, assim como consegue conduzir a imaginação do leitor para não deixar o mesmo perdido. Antes de avançar para as próximas 10 páginas, depois das 10 primeiras páginas, de cara, é possível perceber que 1984 apresenta um governo totalmente ditatorial. E embora as 10 primeiras páginas não esclareçam muito bem qual é o conceito do Grande Irmão, fica claro que a função principal dele é vigiar e fazer uma lavagem cerebral através de um aparelho que se chama teletela. Winston Smith é o protagonista apresentado inicialmente, e apesar de trabalhar para o sistema bizarro dessa realidade, fica claro que ele não está nada satisfeito e que problemas mentais, físicos e até sociais decorrem dessa condição. Uma coisa é certa: ninguém gostaria de viver naquele lugar, até porque a opressão é a regra principal desse local. Veja esse trecho. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. É complicado, mais complicado ainda de acordo com a primeira lição que aprendi nesse livro, é aceitar e viver sob o poder de um regime autoritário. Isso é algo que ainda vamos descobrir melhor no decorrer do livro, mas se nessa história a população aceitou esse governo e agora vive sob o poder injusto dele, então algo muito errado aconteceu quando tudo isso começou. Ou seja, a primeira lição é baseada no princípio que um governo autoritário deve ser evitado logo no começo. E é preciso cortar o mal pela raiz e analisar a história humana para notar os sinais quando isso começar a aparecer. O protagonista, Winston, trabalhava num departamento de documentação, e pelo jeito que o universo de 1984 era, coisa boa não se tratava. Após chegar em casa e se afastar do possível campo de visão da teletela, é revelado que Winston tinha um grande caderno que, pela aparência, tinha pelo menos mais de 40 anos de existência. Ele tinha achado o caderno em uma loja localizada em um setor miserável da cidade e, mesmo parecendo um item raro nessa história, comprou por $2,50. E pelo o que está no livro, por mais absurdo, Winston ficou com um sentimento de culpa ao comprar o caderno, ainda mais porque queria escrever nesse caderno e não apenas deixá-lo em branco, o que podia ser comprometedor. A intenção mesmo era começar um diário, e a história deixa claro que isso não era contra a lei. Contudo, se ele fosse pego, iria ser punido com o findar da vida ou com pelo menos 25 anos de prisão acompanhado de trabalhos forçados. Mesmo assim, ele estava decidido a começar o diário ao mesmo tempo em que tentava fugir da visão da teletela na própria casa. A privacidade não era uma opção nessa história. Liberdade, então, deve ser a verdadeira utopia almejada. Pelo visto, até pensar por conta própria era restrito e passível de receber maiores punições. Sim, apenas por pensar. Tanto que ao começar o diário, o protagonista inicia com 4 de abril de 1984, mas sequer tinha ideia se estava mesmo em 1984. Havia dúvida se era 2 anos antes ou depois de 84. Na realidade construída por George Orwell, era errado pensar, aperfeiçoar a memória e compartilhar ideias. E se você está tendo contato com esse conteúdo, significa que tudo isso ainda é permitido. Na história, devido aos terríveis acontecimentos que poderiam acontecer com o personagem principal, escrever um diário ou praticar qualquer exercício mental envolvia ter coragem para fazer algo grande e até ambicioso. Na vida real, ao ter contato com esse conteúdo, você pode começar a escrever sem maiores consequências ruins. E nesse caso, podemos dizer que isso seria ter coragem para fazer as pequenas coisas, com benefícios reais, claro. E isso não se limita a escrever.
pode ser a leitura de um livro ou artigos, arriscar um curso diferente, aprender alguma habilidade que venha a ser útil, ou seja, começar devagar e aos poucos. Isso, em alguns casos, envolve coragem para fazer pequenas coisas. Havia uma pausa em todos os setores onde Winston trabalhava. Seja qual fosse o departamento ou cargo da pessoa, todos se reuniam diariamente para assistir o que era conhecido como 2 minutos de ódio. O livro relata que o breve e impactante evento acontece no centro do salão, na frente de uma grande teletela. E como o título sugere, era para gerar ódio contra um sujeito em específico. E nesse caso, o sujeito em específico era Emmanuel Goldstein. Também fica claro que a programação diária de 2 minutos de ódio variava, mas sempre tinha Goldstein como personagem principal para ser alvo de ódio. Goldstein era o renegado e apóstata que um dia, muito tempo antes, quanto tempo exatamente era uma coisa que ninguém se lembrava na história, foi um dos grandes problemas que desafiava a autoridade e poder do partido. Antes, era tão importante quanto o próprio grande irmão, e depois que se entregou a atividades contra-revolucionárias, foi condenado até a morte e em seguida fugiu misteriosamente, sumindo do mapa. Ele era o traidor original, o primeiro violador daquilo que era entendido como a pureza do partido. Todas as sabotagens, heresias, todos os desvios eram resultado direto de sua pregação. Aparentemente ele estava vivo por aí, pelo menos era o que comentavam naquela altura do livro, tanto que, vez ou outra, seus escritos que ficaram conhecidos apenas como o livro, que continham sua visão revolucionária, chegavam para as pessoas. Goldstein atacava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, que também era atacada nos 2 minutos de ódio. Ele defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião e a liberdade de pensamento. Nesse cenário em que tudo era exibido em uma grande tela, acompanhado de uma narrativa distorcida e de forma até persuasiva, a multidão gritava, gesticulava e de maneira vergonhosa expressava o ódio que exalava naqueles 2 minutos. Isso, porém, incomodava o protagonista. Vale ressaltar o título dessa lição, e apenas isso já seria o bastante para finalizar essa lição, mas... Contudo, lembre-se, cuidado com o pensamento da multidão. Em geral, o pensamento da multidão é baseado em fatos duvidosos, onde a ilustração de um cego guiando outro cego se encaixa perfeitamente. No livro 1974, o partido do Grande Irmão tinha em mãos uma poderosa ferramenta, o controle da narrativa. Essa ferramenta, que era usada para justificar a injustiça daquela realidade, simplesmente comandava todas as regras do jogo. Analisando melhor, estamos falando de uma ferramenta abstrata, algo figurativo no sentido de conseguir controlar coisas reais, situações reais e até pessoas reais. Por mais que controlar a narrativa seja uma maneira figurativa e até abstrata de controlar a história contada, tinha efeitos reais a partir do momento que as pessoas sofriam e apoiavam algo danoso, ruim e prejudicial para todos os lados. O partido, a teletela e outros antagonistas da obra, tudo isso faz parte do movimento que deturpa o real sentido da realidade e com certa facilidade também trocam o significado do que é bom por aquilo que é ruim. Prova disso são os principais ministérios que encontramos no livro. O controle da narrativa foi tão eficaz que conseguiram intitular uma organização como Ministério da Paz, mesmo que seja diretamente responsável pela guerra. O mesmo acontece com o Ministério da Fartura, que, na teoria, é responsável pela economia, mas na prática, a fartura envolve apenas o nome do ministério mesmo, pois existe apenas miséria nesse lugar, pelo menos para quem está na base da pirâmide. Na mesma lógica, existe também o Ministério do Amor, que de forma inversa daquilo que realmente significa amor, é responsável pela espionagem e controle da população. A propagação da inversão dos reais significados desses e outros elementos mostra
como quem controla a narrativa detém o poder sobre o presente e futuro das pessoas. E no caso de 1984, o controle da narrativa é tão eficaz que controla até o passado das pessoas, uma vez que, com frequência, é dito que muitos não se lembravam precisamente de eventos que fizeram história no passado. Essa representação do controle da narrativa no livro evidencia como a manipulação da informação e a deturpação dos fatos podem influenciar a percepção das pessoas, moldando suas crenças e limitando sua liberdade de pensamento. É um alerta para a importância de questionar, investigar e buscar a verdade por trás da narrativa imposta. Faltava apenas 10 minutos para sair do trabalho e Winston Smith estava animado, na medida do possível, claro. Sua animação em parte se dava por causa do término do trabalho e em parte também se dava por causa do diário. Ao que parece, por mais medo que tinha de ser preso por pensar, era também o que segurava as pontas de sua saúde mental. O protagonista voltou para a mesa, molhou a pena da caneta e escreveu: ao futuro ou ao passado. Há um tempo em que o pensamento seja livre, em que homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós. Há um tempo em que a verdade exista e em que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento. Saudações. Esse é o ponto que queria chegar desde o começo. Duplo pensamento. Ao pesquisar o significado da palavra e juntando as peças através do livro, duplo pensamento seria um tipo de hipocrisia velada. E por velada, entenda que está coberto por uma nefasta confusão. Em poucas palavras, é como se uma pessoa dissesse sim e não para a mesma pergunta, e através disso, camufla as verdadeiras intenções. Um exemplo disso é que quando alguém diz que adora refrigerante, mas ao mesmo tempo diz que odeia bebidas industrializadas e cheias de ingredientes duvidosos. Isso é duplo pensamento. No contexto do livro, o duplo pensamento é uma ferramenta de controle usada pelo partido do Grande Irmão para manipular a população e manter seu poder. Os membros do partido são doutrinados a aceitar as diferentes ideias contraditórias sem questionar, permitindo que a realidade seja distorcida e reescrita de acordo com os interesses do partido. O duplo pensamento é exemplificado na afirmação: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Ambas frases fazem parte de um conjunto de lemas do partido. Os cidadãos são condicionados a aceitar essas contradições como verdadeiras e a ignorar qualquer incoerência. O duplo pensamento é uma forma de controle mental que visa anular o pensamento crítico e tornar as pessoas sujeitas à manipulação e poder autoritário. É um conceito poderoso que reflete a percepção distorcida da realidade em um regime totalitário. Nesse sentido, o conceito fictício não está muito distante da realidade, ainda mais quando algo bonito é dito a todo momento, na medida que as próprias atitudes invalidam e contrariam o que saiu da boca. Por isso, vale ressaltar: duplo pensamento é igual hipocrisia velada. O protagonista relatou que de jeito nenhum conseguia lembrar de uma época em que seu país estivesse em guerra. Também destacou que durante sua infância existia um intervalo prolongado de paz. Apenas não se lembrava disso. Um dos lemas do partido, coincidência ou não, era o seguinte: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Em 1984, o passado não foi apenas alterado, também foi destruído, refletiu Winston. Assim como o protagonista também refletiu, pois como fazer para verificar o mais óbvio dos fatos quando o único registro de sua veracidade estava em sua memória? Tentou se lembrar no ano passado em que ouvira a primeira menção ao grande irmão. Achava que devia ter sido algum momento nos anos 1960, mas era impossível ter certeza.
Winston não conseguia se lembrar sequer da data em que o próprio partido passara a existir. Nessa realidade sombria, a importância de lembrar do passado é colocada em xeque, pois as memórias e a história são constantemente distorcidas para controlar o presente e moldar o futuro. No entanto, ao refletirmos sobre essa obra, percebemos a vital importância de preservar a memória coletiva e lembrar do passado como um tipo de salvaguarda contra a manipulação. É como se o livro emitisse um alerta para os perigos de esquecermos dos eventos históricos, conquistas e até tragédias que moldaram tudo. Quando a história é distorcida, a identidade das pessoas é apagada, lutas são esquecidas e possibilidades são muito mais limitadas. Ao manter viva a memória, garantimos que os erros não sejam repetidos, que as injustiças sejam combatidas e que também a liberdade seja preservada. Até aqui já é possível entender que, através do livro, somos confrontados com uma sociedade distópica onde a desumanização e a perda da empatia são elementos fundamentais para a manutenção do poder opressivo do partido. Indivíduos constantemente monitorados, controlados e privados de suas emoções e conexões humanas fazem parte dessa realidade. Através da figura do grande irmão e da vigilância constante, o partido busca eliminar qualquer traço de individualidade e sentimentos genuínos nas pessoas. Os cidadãos são encorajados a denunciar uns aos outros, criando um clima de desconfiança e medo, onde a lealdade ao partido se sobrepõe a qualquer vínculo humano. Nesse contexto, a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e também compreender seus sentimentos e necessidades, é suprimida e considerada uma ameaça ao sistema. A desumanização é promovida como uma ferramenta de controle, pois indivíduos desprovidos de empatia são menos propensos a questionar as injustiças e atrocidades cometidas pelo regime.